O Brasil é um país enfadonho, né? A gente sempre discute a mesma coisa. A roda da história não se movimenta. E quando se movimenta, é ali com muita dificuldade. Nós passamos dias, semanas, meses, anos discutindo a mesma coisa. E nada acontece. Sempre tentamos muitas vezes desqualificar os outros países. Quando nós analisamos problemas brasileiros, nós não imputamos a razão, a raiz dos problemas a nós, brasileiros, mas transferimos a terceiros. Durante um período, a culpa era do imperialismo americano. O sujeito tropeçava na calçada e dizia, a culpa é da Esso. Porque a Esso é uma empresa petrolífera que muitos dos mais novos não conhecem, era uma espécie, no Brasil, de símbolo do imperialismo. Quando no Rio de Janeiro alguém queria protestar contra os Estados Unidos, ia à frente do escritório da Esso. Assim como alguns petistas muitas vezes foram numa lanchonete aqui na Avenida Paulista, que era para esses petistas considerado símbolo do imperialismo. Então, não era um problema da calçada do prefeito, da má conservação, etc, etc. Não, o problema era do imperialismo americano. Outros, quando têm dificuldade de explicar ao Brasil os nossos problemas, que não se roda, eu volto a dizer, a roda da história, ela fica aqui se movimentando muito lentamente. Quando se movimenta, a culpa é da herança ibérica. Então, tudo deve-se à colonização portuguesa e durante o período espanhol. Lembrar que de 1580 a 1640 houve a união das coroas ibéricas. Então, o problema é a Espanha, especialmente o problema é Portugal. Só que hoje, quando nos debruçamos sobre esses dois países, não tem 0,1 do que acontece no Brasil. Irmão, nada. O combate à corrupção é severo, o Estado funciona, tendo em vista, por exemplo, para não ir muito longe, Portugal hoje é uma referência, todo mundo quer morar em Portugal, pelas condições de segurança, da infraestrutura, do funcionamento do Estado, é justamente o oposto do que nós vemos. Você acha que em Portugal tem o presídio de Pedrinhas, no Maranhão, por exemplo? Será que Portugal tem a situação de segurança pública do Ceará, que é tão tranquilo, ou de outro estado brasileiro? Evidente é que não. Então a grande questão é que nós só poderemos avançar, sair dessa modorra, dessa pachorra, desse país medíocre, e somos um país medíocre. Não é que as pessoas são medíocres, não, mas é um país medíocre, uma elite política horrorosa. Cristiane Brasil é o símbolo, mas não é só dela. E o conjunto dos políticos, é 99,9, ou é ladrão mesmo, ou não sabe nada do Brasil, ou é um bobalhão que fala o óbvio, de noite tá escuro, de dia tá claro, ou é as três coisas, é ladrão, é bombalhão, é pilantra, tal. É um país horroroso, horroroso, e nós sobrevivemos em plena guerra civil nas cidades, né? Num país que difícil encontrar o futuro, né? Com um presidente da República que é motivo de galhofa, que mal consegue falar, e com candidatos, como eu disse outro dia, que são os pachecos do século XXI. Aí resta, já que hoje foi citado o Manuel Bandeira, lembrar do Gregório de Matos Guerra, adaptando para os tempos contemporâneos. Triste Brasil.